9. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. O tema da ministração é o rei e o mendigo. Esse é o problema desse tema. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. O tema da ministração é o rei e o mendigo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, que diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos nós aqui tiveram uma origem simples, pobre. Você sabe que eu saí da pobreza mesmo. Eu era tão pobre que eu já falei a vocês que eu tinha dó de mim mesmo. Talvez vocês tenham uma história assim, muito simples. Então isso nos leva a perguntar: o que poderá fazer um rei deixar sua riqueza e se tornar um pobre? O que poderá fazer com que um rei, um grande e poderoso rei, deixar a sua glória e viver entre pobres, mendigos e miseráveis? Quem poderá, sendo rico, assumir a pobreza de alguém e nesta troca o rico se torna pobre e o pobre se torna rico? O que poderá levar um rei a viver com pobres, mendigos e miseráveis e pecadores? Somente o amor. O amor é a resposta. O que poderíamos oferecer se nada temos para alguém que é rei e que tem tudo? E a única coisa que carregamos e que podemos oferecer é o amor. O rei ama e ama todos esses pecadores carentes de riqueza. Jesus é o Rei da Glória, que nos ama, que ama todos nós, pecadores. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei que te faz rico por causa do amor. Dá um aplauso ao Senhor. Não poderia haver uma troca, porque nós não tínhamos nada. Quem não tem nada pode oferecer alguma coisa. A única coisa é que o rei nos faz rico em troca de alguém que nada pode oferecer. A única razão é o amor. Está escrito que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor. Amém? O amor é lindo. A graça de nosso Senhor nos enriquece, porque nada tínhamos e nada seríamos sem Deus e sem Jesus. O que seríamos sem Deus e sem Jesus? Alguns talvez alcoólatras, talvez eu também, filho de alcoólatra, talvez alcoólatra é. Alguns assassinos, bandidos, alguns já estavam mortos, alguns já tinham abandonado a família, alguns tinham feito algumas maluquices na vida, mas todos estão aqui
homens honrados, dignos, porque o Senhor Jesus entrou na nossa vida e mudou a nossa história. A honra vem do Senhor. As mulheres todas aqui, olha, as mulheres todas belíssimas, lindas, porque Jesus entrou. Às vezes seriam as malucas. Mas Jesus fez mulheres de valor. Amém? Esta é a graça de nosso Senhor que nos enriquece. O Espírito Santo nos deu o favor da graça, a graça do Deus Todo-Poderoso, grande e poderoso é o Senhor nosso Deus, que nos ama para sempre. Louvado seja o seu nome. Aplauda o Senhor. Ficamos empobrecidos por causa do pecado. Tínhamos tudo. Deus nos colocou no jardim, aonde tínhamos tudo. Vivíamos muito bem. Tínhamos paz. Tínhamos amor. Éramos perfeitos. Não havia enfermidades, não havia ódio. Deus vinha na viração do dia e falava conosco a glória do Todo-Poderoso. Não havia separação alguma. Aí o pecado nos empobreceu porque perdemos tudo. Perdemos o jardim, fomos expulsos de lá, ficamos sem casa, sem lugar nenhum. O mal entrou no coração da gente e fazemos tantas coisas ruins e atrapalhadas. Não tínhamos um Deus, mas sim uma condenação de uma morte eterna. Não tínhamos vida, a não ser unicamente uma sobrevivência miserável. Não tínhamos o céu, porque do jardim, o jardim do Éden, fomos expulsos, sem casa, sem refúgio, sem nada. A única coisa que nos restou foi a corrente do mal a nos arrastar para o inferno eterno. A única coisa. Já viu gente rico quando quebra, fica pobre? Perde tudo. Os carros, a mansão da praia, a mansão da Europa, perde tudo. Fica pobre. E a única coisa que lhe resta é a dívida. Ainda fica devendo. Morre. Assim aconteceu espiritualmente conosco. Ficamos com uma dívida impagável. Não tínhamos ouro, diamantes, dinheiro, nada. E nada poderia nos salvar a não ser o amor. Veja que a maioria de nós tem uma história vindo da pobreza. É por causa disso. A maioria de nós são poucos que tem uma história que vem de berço, que nasceu rico, milionário, essas coisas. A maioria veio lá de baixo da pobreza. E veja que todos nós éramos mendigos de amor verdadeiro, mendigos de paz, mendigos de vida, mendigos de um Deus sem céu, sem nada, só com a morte e um vazio na alma, indo para o inferno, pois foi só isso que nos restou. O desespero, a agonia, até que apareceu Jesus na nossa vida. Glória a Jesus.
Tu és como o pó da terra. Você não é nada. Tem gente que acha que veste só porque vestiu uma roupa que colocaram uma etiquetazinha, a roupa foi feita na China, talvez, só colocou aquela etiquetazinha. Já acha que é alguma coisa, meu? Sabe por que comprou um celular de última geração feito na China? Sabe por que colocou lá o nome Samsung? Ei, pô, já é o cara, que é isso? É melhor que os outros? Não é melhor que os não, isso não é nada. E você, pastor Luciano, você não é nada. Ele não está aqui não, você não é nada sem Jesus. Mas com Jesus, você é tudo, porque Jesus fez tudo na sua vida. Nada poderá salvá-lo, a não ser unicamente Jesus, porque Jesus deu a sua vida por nós, pecadores e miseráveis. Ainda assim não foi ouro nem prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na cruz fomos salvos. Amém? Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e mudo. Sabe quem disse isso? Jesus, em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Jesus afirmou que você não tem nada, que você não é nada, sim, um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Jesus é o grande rei, que deixou seu trono de glória para dar a você a riqueza do seu reino, e o seu reino é eterno. Amém? E Jesus deu para quem? Para quem não tinha nada. A única coisa que nos restou nesse negócio ruim de pecado foi um buraco de 7 palmos. Nada mais. Nada mais. Não, mas eu tenho uma conta bancária altíssima, vai colocar todo o meu dinheiro lá. Não vai colocar. A viúva não vai colocar, tem certeza. A viúva vai usar esse dinheiro para arrumar um bom partido para viajar pela Europa fora. E você está no Beleléu. Que nada? Oh, que delícia, que enorme. Deixa os iludidos, eu não sou. Cristo foi além disso, meu irmão. Cristo foi além disto. Ele estendeu nossa vida além deste buraco de 7 palmos, além da morte, além da condenação, além do vazio da alma.
que rico é difícil entrar no reino dos céus. Por que é difícil? Porque eles confiam na riqueza. Acham que tem alguma coisa. E Jesus diz que bem-aventurados que não tem nada. Já viu quem mais é pobre que entrega a vida por evangelho de Jesus Cristo? Porque pobre não tem nada. Ele é pobre. Então ele vai buscar de alguma coisa. Aí ele encontra Jesus e fica salvo. Pobre vai achar o que na vida? Nada, ele vem procurar alguma coisinha para Jesus ajudar ele melhorar um pouquinho de vida. Então ele encontra Jesus, entrega a vida para Jesus. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres, porque Deus é o reino dos céus. O pobre diz: eu não tenho nada, vou arrumar para mim alguma coisa, nem que seja do céu. E ele encontra. Porque Jesus disse que ele encontra. Mas o rico diz: eu já tenho tudo, de quem precisa? O céu aí está muito longe para mim, deixa isso para outro, vou ficar aqui. Mas o pobre diz: eu já não tenho nada mesmo, então, já que eu vou ter alguma coisa no céu, é melhor me apegar a isso, porque não tem nada. Jesus contou a parábola do rico e do mendigo chamado Lázaro, que comia aquelas migalhas que caíam daquele homem rico. E a Bíblia diz que ambos morreram. Então, não adianta você achar que é melhor que os outros. Porque se morrer o rico e morrer o pobre, se você pegar o osso do rico e o osso do pobre, misturar tudo, eu quero ver você separar. Bom, esse aqui é o osso do rico, olha que osso. Agora eu sou rápido, esse aqui é do pobre, coitado, é o osso, pai. A Bíblia diz que morreu o rico, morreu o pobre. E o rico foi para o inferno. Lá sofria terrivelmente, pedia que ao menos a sua língua fosse molhada com a ponta do dedo de Lázaro. Porém, Lázaro, que acreditou em Deus, ele também morreu e pela sua fé foi para o paraíso. E lá ele tinha tudo: riqueza, amor, saúde e paz. Agora veja, na terra o rico tinha tudo: tinha o dinheiro, tinha o conforto, tinha comida em abundância, tinha paz, tinha tudo que achava que a condição podia dar a ele de vida na terra com a sua riqueza. Lázaro não tinha nada. Até comer dependia do que sobrava. Dependia da misericórdia dos outros, da mão dos outros me dar alguma coisa. Não tinha um quarto para dormir, não tinha uma cama. Dormia na beirada das ruas, das calçadas. Um dia morreu. Porque ele acreditou em Deus. Então Deus dá a quem não tem nada, Ele dá tudo. E a quem já tem tudo, já não precisa mais nada. E nessa agonia toda, o rico clamou. Porém respondeu o Senhor a ele dizendo: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém aqui, ele está consolado e tu em tormentos. Lucas capítulo 16, 19 a 31. Viram? Vocês acham que Deus foi justo, sim ou não? Deus foi justo. Já tinha tudo. Tive dinheiro, já tive paz, tive descanso, tive repouso, tinha tudo. E Jesus, se você teve tudo, Ele confiou com tudo que você teve na terra, então você não tem nada comigo. Você está só se lhe sobrou o tormento. E horrível coisa é você viver em tormento. Lázaro não tinha nada. A única coisa que ele tinha é uma fé, ainda que vivendo uma vida miserável, mas por não ter nada, confiou naquele que pode dar alguma coisa, o Senhor Deus, e o Senhor foi fiel a ele, deu tudo
e ele teve tudo: saúde, paz, alegria e vida eterna para sempre. Esta vida e esta bênção que Deus tem para você. Amém. Você escolhe hoje o que você quer fazer na sua vida. Você quer fazer a troca que Jesus te propõe? Eu fico pasmo em ver pessoas fazendo trocas tolas, abrindo mão de Jesus por coisas da terra, deixando de servir e fazer coisas do céu para fazer coisas da terra. Coisas da terra ficam, mas as coisas do céu são eternas. Jesus quer a sua pobreza. Jesus quer fazer uma troca. Ele quer pegar a sua pobreza e trocar pela riqueza lá no céu. Sua pobreza não é nada comparada à riqueza de Cristo lá no céu, lá na sua glória. Jesus é o rico que se tornou pobre para que na sua pobreza eu e você enriquecêssemos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que ninguém fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém? Isaías capítulo 53. Havia um homem pobre, um mendigo, sentado à beira da estrada da cidade de Jericó, e ali ele pedia esmolas. Ele era cego, seu nome era Bartimeu, o filho de Timeu. Lá um dia passou Jesus, o Rei da Glória. Então Bartimeu clamou por Jesus. Quando Bartimeu, o pobre, o mendigo, ficou sabendo, ouviu falar que o rei estava andando na estrada de Jericó, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O rei, ao escutar o clamor de um pobre, ele para, ele pergunta: o que queres que eu te faça? O rei e o mendigo. E o que disse Bartimeu, o pobre cego da estrada de Jericó? Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus, o Rei da Glória, lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus curou Bartimeu. Jesus tirou as trevas dos olhos de Bartimeu. Jesus tirou da miséria o pobre Bartimeu. Ele deu o céu de seu Pai. Quando o rei, enquanto o mendigo, ele muda a sua vida e a sua história para sempre. Dá um aplauso ao Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 a 52. Teve um outro mendigo, um pobre, aleijado. Ele ficava num tanque, à beira de um tanque de águas, num alpendre, onde ficavam muitos enfermos. E esse homem estava lá muitos anos. Ele era pobre. Ele comia o que as pessoas lhe davam.
Ele deitava no chão daquele lugar miserável e miseravelmente vivia ali. Até que um dia, o Rei da Glória, aleluia! Eita glória! O Rei anda no meio dos pobres, cegos, mancos e aleijados, os carentes de Deus, aqueles que precisam da glória. Andou naquele lugar. E Jesus, andando por ali, encontrou aquele pobre homem ali. E Jesus lhe perguntou da sua agonia, do seu sofrimento, da sua angústia. Aquele pobre homem disse: olha, eu estou aqui esses anos todos esperando que alguém me carregue e me coloque um tanque de águas para que eu seja curado. Porque de tempo em tempo vem um anjo e move as águas, e aquele que primeiro entrar é curado, mas até agora ninguém se compadeceu de mim, nem teve misericórdia. Então Jesus olhou para aquele pobre homem, mendigo, mas aquele mendigo encontrou com o Rei. E o Rei muda a história dos pobres, dá a eles esperança e troca com eles da sua riqueza e pega a sua pobreza. Então Jesus olhou e disse: homem, pega o teu leito e anda. E o homem pegou o leito e aquele homem andou. A fraqueza foi embora, força veio nas suas pernas, a glória do Rei estava nele e ele foi curado. O Rei e o mendigo, a história é mudada para a glória de Deus Pai. Aplauda o Senhor. Essa história está no capítulo 5 de João, mas não está aí não, porque eu inventei agora. Inventei não, está na Bíblia. Falei agora. E um outro pobre, miserável pecador, condenado à morte de cruz por causa de suas maldades, era um ladrão. Ele foi condenado juntamente com Jesus. Na verdade, eram dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E o que nós chamamos de bom ladrão, que estava à direita de Jesus, olhou para ele e clamou ao Senhor, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Lucas 23, 39 a 43. Jesus não disse para aquele pobre ladrão, homem miserável, disse: se tu conseguir descer dessa cruz aí e devolver o que você roubou para as pessoas e pedir perdão para as pessoas, está tudo bem. Nada. Como um pobre homem olha para a cruz que está no meio e diz: lembra-te de mim. Lembra-te de mim, tem misericórdia. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele reino nos dá paz. Éramos pobres, Jesus nos deu sua riqueza. Éramos pecadores, Ele nos perdoou para sempre. Estávamos condenados, Ele nos justificou na cruz. Estávamos cegos e Ele colocou luz em nossos olhos. Estávamos nus e Ele nos vestiu com o manto da salvação. Estávamos com fome de Deus e Ele se tornou o pão da vida. Estávamos com sede e Jesus se tornou a água da vida que corre em nosso interior para a vida eterna, porque fomos selados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Estávamos condenados ao inferno e Jesus nos arrancou da condenação e nos deu o céu. Ele nos tirou do chão, da mazela espiritual, mendigos espirituais, e nos fez assentar na mesa do Rei, o Rei dos Reis, como príncipes, sacerdotes e filhos do Pai Celestial. Este é o grande amor que nos salvou e que nos libertou.
para sempre. Amém? Amém. O Senhor Ele tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Aleluia! Disse Ana no capítulo 2 de 1 Samuel: Deus te tira do monturo e te faz assentar no meio dos príncipes. Olha de onde Deus te tirou, meu irmão. Olha de onde Deus te tirou, meu irmão. E olha quem você é hoje. Talvez muitos não tinham quase nada e hoje olha lá o seu guarda-roupa. Você não sabe qual roupa que veste. Você não sabe. As meninas é tanto sapato, você não sabe o que calça. Você come, tu der na feia, você come. Você é um abençoado. Amém. Feliz. Amém. Porque Deus trocou a riqueza dele e deu para você. Deus te tira do meio da pobreza e te coloca no reino da sua glória. Louvado seja o Senhor. Deus é grande e poderoso. Deus é o Senhor. Ele é o Rei. Na grande festa do céu, Jesus nos dá a graça de nós nos assentarmos à mesa do Rei. Nós fazemos parte do banquete colocado pelo Pai Celestial. Temos um Salvador, Ele é Jesus. Embora mendigos espirituais, agora príncipes de Deus. Jesus diz na sua palavra que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, verso 15. E Jesus disse que um certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, e muitos não quiseram. Se muitos não querem, mas eu quero. Você quer? Amém. Aí aquele senhor disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e trazei os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sai pelos caminhos e atalhos, mande-os entrar para que fique cheia a minha casa. Lucas capítulo 14, versos 16 a 24. Amém? O banquete de Deus é para nós. A ceia de Deus é para todos nós. Nós somos os convidados do Pai para o grande banquete celestial. E tem muita gente renunciando, usando de desculpa, achando coisa melhor. Mas eu te digo, se eles não querem, mas nós queremos, e não abrimos mão jamais de nos assentarmos na mesa do Rei, porque esse convite é um convite especial. Amém. O Rei convida os esquecidos e os pobres da terra para o seu céu, que é rico. Ele tomou a nossa pobreza, a nossa miséria. Mendigos não mais a graça de Deus nos enriqueceu. Amém. Somos o Rei. Aleluia. Veja o que aconteceu com o pobre Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Jonatas era príncipe. Mefibosete tinha tudo. Mefibosete, até os 5 anos de idade, ele tinha uma ama para cuidar só dele. Ele tinha um quarto. Ele tinha uma cama de príncipe. Ele comia de tudo. Ele era príncipe, vivia num palácio. Sua vida era maravilhosa. Até os 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, Mefibosete perdeu tudo. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era príncipe, então Mefibosete era filho de um príncipe e era neto do rei Saul. Mas um dia tudo desmoronou na vida de Mefibosete, e da riqueza caiu na pobreza. Da honra de príncipe
se tornou um pobre, miserável mendigo, vivendo esquecido em um lugar miserável também chamado Lodebar. Tudo porque um dia seu pai e seu avô morreram na guerra. E na confusão, ao fugir, sua ama o deixa cair. E ele sofre um acidente e fica aleijado. Mefibosete perdeu tudo. E aleijado, ele foi se esconder nesse lugar chamado Lodebar, um lugar esquecido, abandonado, triste, pobre, miserável. Ficou lá, esquecido, manco, abandonado, empobrecido, mendigava o pão de cada dia e a cada dia mendigava a vida. A vida de Mefibosete se parece muito com a vida de todos nós. A vida de todos nós. Perdemos tudo. E aleijados espirituais, aleijados espiritualmente, sem Deus e sem vida. Até que um dia entrou Jesus. Até que um dia o Rei da Glória nos encontrou. Aleluia! Mas para Mefibosete, um dia, lá no meio do nada, uma carruagem real chegou. Chegou uma carruagem real para buscar o pobre Mefibosete. Obrigado, Senhor. O filho de Jonatas, amigo do rei. O rei mandou buscar Mefibosete e o colocou para se assentar na mesa do rei para sempre, como príncipe. Mendigava lá em Lodebar, pobre e miseravelmente vivia, mas um dia ele encontrou com o rei, e o rei mudou a sua história e o mandou assentar como um príncipe na mesa do rei. O rei Davi fez isso. A história do rei Davi, que fez com que Mefibosete, um cão morto, como ele mesmo se chamou certa vez, se assentar na mesa do rei, está no capítulo 9 de 2 Samuel. Escute, Jesus é rei. E eu e você, os mendigos. Porém, Jesus vem, o Rei da Glória, Ele nos dará o trono e Ele nos fará assentar no trono de seu Pai como príncipes na mesa do Pai. Amém. Ele disse: quem crer e permanecer até o fim, eu farei que se assente comigo no meu trono. Amém. E o trono de Jesus é trono de rei. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, porque Ele te faz príncipe do Deus Todo-Poderoso, pelo seu poderoso, precioso e grande amor. Amém. Então presta atenção ali nas cenas do filme e dessa música que pastor, por favor.